Olá, começamos agora mais um Frente a Frente, hoje aqui comigo a Iodia Ramalho, ela que é colaboradora do Instituto Terra Viva aqui em Alagoas e que presta serviço de assistência técnica e extensão rural a agricultores familiares idosos. Nesse sentido, a gente vai falar sobre as atividades do Instituto Terra Viva e de alguns eventos que estão programados para acontecer. Eu agradeço a Iodia pela sua presença aqui e comecemos justamente pela realidade da pessoa idosa no campo, do trabalhador no campo, né, na condição de idoso. Essa preocupação do Instituto Terra Viva nasceu do que? Principalmente, qual foi o motivo que levou a essa atenção especial à pessoa idosa que está no campo, trabalhando na produção? Bom dia. Bom dia a todos. O Instituto Terra Viva sempre trabalhou com agricultura familiar, né, e sempre enxergou, né, a marginalização do idoso, da pessoa idosa, que já é marginalizado na cidade, né, então ainda é mais marginalizado no campo. Então, através dessa perspectiva de que essa pessoa precisa de assistência, precisa de uma atenção especial, nós surgiu uma oportunidade de desenvolver um projeto voltado a essas pessoas, né, que é um projeto, na verdade, de melhoria da qualidade de vida. Então, ele vai em vários aspectos, não só da produção, né, agroecológica, que é o nosso viés, a produção de alimentos, mas do bem-estar dessa pessoa, né, de como que ela está inserida ali naquela sociedade e os benefícios que ela pode usufruir para além do seu trabalho, da sua produção de alimentos, né, o lado cultural, né, o acesso à cultura, o acesso ao lazer, as atividades físicas, né, que promovem o bem-estar dessa pessoa. Então, foi através dessa perspectiva que a gente vislumbrou esse projeto, né, e conseguiu executar e sente essa necessidade cada vez mais, né, de atingir outras pessoas, de dar continuidade a esse trabalho. Quantas pessoas idosas no campo são beneficiadas por esse projeto? Pronto, esse projeto ele beneficiou mais de 300 pessoas idosas do campo, de ambos os gêneros, né, masculino e feminino. E assim, em outros projetos que nós atuamos, nós também beneficiamos a pessoa idosa, mas não exclusivamente, né? Em outros projetos nós atendemos normalmente a família de agricultores familiares. Pois é, e a agricultura familiar hoje no Brasil e sobretudo no Nordeste brasileiro é a mola propulsora, até, digamos assim, quando se fala em agronegócio, também podemos pensar na perspectiva de uma produção maior que coloque cooperativas, os produtores numa condição, não digo de competitividade, mas de uma produção que dê tranquilidade às pessoas que estão nessa área, não é? Sobretudo em Alagoas. Em Alagoas, viu? exatamente. Nós somos, assim, nós temos um grande número, cerca de 70% dos estabelecimentos rurais são de agricultores familiares. Então, eles são, no Brasil, né, que você já deu essa perspectiva, no Nordeste, e aqui em Alagoas, eles são os grandes responsáveis por essa produção de alimento. É aquele alimento que vai para a mesa. Vai para a mesa. Que vai para a mesa, exato. Da população em geral. Então, assim, a importância é clara e nítida, né? E a importância já se sabe. E em relação a facilidades, né, a extensão rural, que não pode ser feita apenas por uma ONG, mas tem que ser assumida pelo governo, pelos gestores públicos, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, né? Porque é no município que as coisas acontecem. Como podemos avaliar esse contexto? Nós sentimos aqui, né, principalmente em Alagoas, uma carência muito grande dessa assistência técnica e extensão rural para essas pessoas que têm essa grande importância, né, para o nosso estado. Então, as ONGs, de modo geral, né, nós, não só nós, como outras ONGs que atuam também com essa temática, viemos realizando, vamos vindo aqui ao longo de muitos anos, né, realizando esse trabalho paralelamente ao poder público, né? Mas nós sentimos aí essa necessidade de mais assistência a essas pessoas, né? Que elas possam ter acesso a esse tipo de serviço, né? Porque elas são pessoas que
que estão ali, de certa forma, né? Isso. Pois é. E que precisam, de fato, né, serem olhadas. E não só serem olhadas, mas precisa de ação, né? De que cheguem os recursos, de que chegue o serviço, o crédito, as formas mais favoráveis de crédito. Mais humanas, digamos assim, mais né? humanas. Porque não tem como considerar uma mesma política de liberação de crédito que se tem para uma pessoa que é intitulada do agronegócio, como um agricultor familiar. As condições são bem antagônicas. Isso, não é? De forma alguma. Eu acho que o agricultor familiar, a família de agricultores familiares, ela tem que ser olhada de forma peculiar para a realidade que ela vive, né? Então, assim, que é uma realidade completamente oposta do agronegócio, né? Então, uma realidade que precisa de sustentabilidade. Então, se ela vai produzir, que seja de uma forma sustentável. Que se garanta, que se garanta a sobrevivência daquela família e não só a sobrevivência, a renda daquela família, né? Pois bem, nesse sentido, como pode-se avaliar hoje a pessoa idosa no campo, quando a gente sabe que a vida é meio abreviada, não é? Passa-se, muitas vezes são crianças, apesar de haver leis que proíbem o trabalho infantil, mas é frequente observar isso, que a família fica integrada, não é? Quando não há escola no município, na área rural, na área de difícil acesso. Mas como avaliar essa realidade com pessoas que abreviam a sua juventude, que chegam mais cedo à velhice, digamos assim? A assistência, como você disse, que não pode se restringir apenas às questões produtivas, mas ao bem-estar da pessoa. Como está se olhando as pessoas idosas no campo aqui em Alagoas, no Nordeste e no geral no Brasil? Como você bem colocou, essa pessoa idosa, ela já começa muito cedo, né? Antes de ser uma pessoa idosa, ela foi... Na idade. Na idade ela já foi uma criança que já ajudou muito ali na família, porque é de comum... Natural daquele ambiente rural, né? As pessoas se envolverem nas atividades, até mesmo por questões financeiras, que são as mais principais, né? Então ela já começa sendo uma pessoa que começa muito cedo a trabalhar. Pesado, de sol a sol, né? Sem equipamentos de proteção, né? Submetida à insolação e a outros tipos de adversidades. Então, e agregado a isso, a gente tem as dificuldades do campo, né? A gente sabe que a educação no campo, não é lógico, não são em todas as comunidades rurais, mas em grande maioria é difícil acesso. É deficiente. É deficiente, é carente disso. A educação, a saúde, né? A gente sabe que tem uma maior dificuldade de acessar a saúde. E todas as outras adversidades, né? Se a gente for para o semiárido, a gente ainda vai para a questão da água, né? A dificuldade de acesso à água. Daí a importância de ter essa assistência, né? Para você levar tecnologias sociais que favoreçam essas pessoas, como é o exemplo de uma cisterna que retém água. Mas né? A gente observa que isso são ações que que resultam da decisão política de fazer. Isso. Porque em países como Israel, por exemplo, a Califórnia, nos Estados Unidos, se tornaram o que são hoje diante de uma atitude que foi tomada para viabilizar a água para regiões inóspitas. E o agreste, o semiárido e o sertão tem condições para se ter esse objetivo concretizado, não é? Isso. A gente tem uma visão muito clara de que o problema não é exatamente o recurso, mas assim a aplicação dele, que pode ser dada de forma muito simples às vezes, né? A gente tem diversas tecnologias sociais que podem ser aplicadas a baixo custo em relação a outras que são mais complexas, como a dessalinização, por exemplo. E que podem ser implantadas pela própria família. Então, ela vai ser uma replicadora daquela tecnologia, vai incorporar aquela tecnologia à sua produção, à sua vida,
E isso traz, assim, benefícios imensuráveis, estimula, né, as pessoas a ter uma perspectiva, porque Exato. produzir sem a perspectiva, ou melhor, só com a perspectiva de vender, não é a razão. Não é a razão. Para você ver, a gente também atua na área de cisternas, através da implantação de cisternas junto às famílias. E para além dessas cisternas, a gente atua no que a gente chama dos quintais agroflorestais. Ou seja, é a gente pegar e maximizar o máximo possível essa pouca água que já é reservada com dificuldade e transformar no que a gente pode chamar também de um quintal produtivo. Então, a família ela vai ter ali, com as restrições que normalmente ela já tem, uma quantidade mínima de alimentos para a própria família, né? E o excedente pode ser comercializado. Então, assim, é de como se a gente, como que a gente trabalha, é o que deve ser pensado, né? Então, a gente tem que maximizar nossas ações, por mais que elas sejam pontuais, né? No plano social, o que tem se desenvolvido junto às pessoas idosas, em geral, com as comunidades de agricultores familiares? Nós tentamos atuar, e nesse projeto específico, que nós realizamos com idosos, em outros âmbitos, né? Que foi o do acesso à cultura. Então, nós promovemos peças, né, teatrais para a comunidade, para essas pessoas. O despertar pessoas que nunca foram para uma peça de teatro e que com certeza se comoveram, se encantaram de uma peça de teatro, que você pode pensar isso. É uma necessidade básica? Eu acredito que seja, né? É um alimento para a alma. É um alimento para a alma, né? Então a gente tem que se alimentar de diversas formas, não é só a comida, né? Comida não é tudo. Não é tudo, e a canção já diz, né? A gente não quer só comida e também a gente quer outras coisas. Exatamente. Então, outro fator, a gente levou aulas de yoga. Então aí você vai para surpreendente. Para um outro... E a receptividade? Muita curiosidade dessas pessoas, assim, pelo que a gente pôde acompanhar, muita entrega nas ações, sabe? Que são ações humanistas, né? Isso, que tratam o ser humano, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. É importante e gratificante para quem está na condução do projeto também, né? É compensador. E, assim, é bom ver que não é porque essa pessoa está no campo que ela precisa ser atendida minimamente. Ou ser alijada, né, entendeu? Ela precisa ter todos os direitos, como todos os outros, né? Como todo cidadão. Exato. E nesse sentido, o que é que a gente pode entender da ação conjunta? Vocês trabalham conjuntamente e no fazer, como se dá essa integração com as equipes de governo, seja elas do governo do estado ou do município? O Instituto Terra Viva atua basicamente através da realização de projetos, né, que normalmente se dão através de chamadas, através de entidades públicas ou privadas, né? Então, essa relação se dá na execução de um projeto, né? Então, a gente tem essa relação. Para além dessas chamadas, a gente busca, isso eu acho que é imprescindível, se articular com o governo. A gente precisa dialogar constantemente para ter esse feedback, para dar esse feedback. Eu acho que é de suma importância a gente realizar um projeto, mas ter uma resposta sobre esse projeto e poder levar as entidades públicas para que elas consigam enxergar o que é que está faltando, no que é que a gente pode melhorar e ter outras finalidades. Até porque as organizações não governamentais, elas atuam no vácuo deixado pelos governos, não é? Exato. E, na verdade, quando se coloca uma proposta dessa, os governos podem assumi-las como uma política pública permanente. Exato. E não como um projeto que chegou, que está desenvolvendo-se, mas que não tem a garantia de mantê-lo de uma forma como eu coloquei, né? Isso. Eu acho que somos todos grandes sonhadores, sabe, dessa jornada, né? Sim. Então a gente vai lá, implanta um projeto, executa, pensando muito mais além, pensando que ele pode se tornar de repente uma política pública diante de resultados positivos
Então ele pode ser alcançado de outra forma, né? Então acho que o principal objetivo quando a gente executa qualquer ação, seja projeto ou outro trabalho, não é bem o fim dele o executar, mas assim, o que é que a gente vai ter a mais disso, né? O que é que a gente pode esperar? Valores agregados. Isso, exato, sabe? Então, do intuito de ter continuidade, né? Porque não adianta eu levar uma assistência para você, pessoa idosa, por exemplo, que está no campo, que não é assistida em diversos aspectos, e ter um começo e meio e fim. Né? Essa pessoa ela tem que ser assistida a vida toda, né? Assim como a gente almeja. Até que ela... Até a partida. A partida, exatamente. Aí, Odia, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Odia Ramalho, ela que é colaboradora no Instituto Terra Viva, aqui em Alagoas, um instituto que presta serviço de assistência técnica e extensão rural a agricultores familiares e está com um trabalho, um projeto específico para o atendimento a idosos no campo, que atuam também na agricultura familiar. Pois bem, esse projeto foi intitulado Raízes do Saber. Exato. Ele foi desenvolvido entre setembro de 2017 a agosto de 2018. Exato. Envolvendo quantos municípios? Nós envolvemos 9 municípios, então foram municípios desde o Agreste até a Bacia Leiteira, né? Arapiraca, Coité do Noia, São Sebastião, Olho d'Água Grande, Igaci, Palmeira dos Índios, Major Isidoro, Jaramataia e Minador do Negrão. Exato. Negrão. 9 municípios. Minador do Negrão, é um nome sugestivo. E nesse sentido, são regiões completamente diferentes, assim, não é? O que é que se buscou nessa diversidade? Exatamente, buscou-se isso, né? Conseguir atingir a diversidade, né? Porque a ideia do Instituto é sempre poder alcançar ali aqueles cantinhos, sabe? Mais desassistidos, que mais necessitam e trazer essa agregação das pessoas, esse encontro de experiências, essa troca de saberes. Entendeu? E o título do projeto foi algo assim inusitado e bem a calhar, né? Raízes do Saber, que daí não tem fronteiras, não é isso? Exato. E não tem fronteiras e ele remete exatamente isso, né? O idoso, a pessoa idosa, como essa fonte de tanta sabedoria, né, que assim, a gente vê muito o idoso colocado de escanteio depois que ele chega nessa fase da vida. Que não está diretamente ligado à produção. Que não está tão ativo como era antes, mas o que é super natural, afinal, né? Claro. Mas ele tem ali grande conhecimento, Conhecimento científico natural. Natural. Não é? Natural, que não se aprende nos livros, né? Se aprende na prática. Na prática, na lida. Né? Então, nada mais justo do que a gente poder agregar esses conhecimentos científico, prático, então, de um técnico para um agricultor, de um agricultor para o técnico e vice-versa, né? Não havendo isso, e não havendo uma verdade absoluta. Exato. Sobre situações que dependem de clima, que dependem, né, das condições da terra, dos insumos, como nós falamos antes, né? É necessário agregar os conhecimentos, né? Na execução, na prática, o que se observa da juventude, dos experientes e dos idosos com essa interligação? A gente, por exemplo, nesse projeto mesmo, a gente pode observar a interação de toda a família. Então, por exemplo, uma família do idoso, né, que foi assistida, tiveram diversos objetivos nesse projeto. Um deles, vou citar aqui, foi a produção de canteiros elevados,
são canteiros voltados para pessoas que têm limitações de mobilidade para se agachar, para se abaixar. Exato. Então, são canteiros que eles são dispostos em altura confortável, né? Que ele possa trabalhar. Mesmo que ele, por exemplo, tivesse uma cadeira de roda, ela seria adequada à altura dele. Então, o fato de receber essa tecnologia em casa envolve toda a família, a começar da construção daquele canteiro, porque a gente priorizou materiais de reuso. Então, assim, eu tenho imagens, assim, a gente fez vídeos belíssimos de como o reuso pode dar outro significado àquele material que ia ser descartado. Na próxima entrevista iremos mostrar essas imagens. Então a gente tem exemplos de caixas de geladeira que provavelmente iam ser jogadas fora, que a gente transformou em canteiros elevados, e o que eu acho mais importante é que a gente deu beleza àquele espaço, porque eu acho que não é só reutilizar, a gente tem que promover um design bonito, que a pessoa se sinta convidada a ir executar as ações diariamente. Então, quando a gente, por exemplo, fez essa tecnologia, toda a família se envolveu. Então, tem casos, né, de eu chegar e dizer, eu estava produzindo aqui, mas já entreguei a minha filha, o alface, o tomate que eu já tirei, eu já distribuí entre a família. Você vê netas participando da pintura, que a gente fazia pintura coletiva desses canteiros. Então, assim, um envolvimento total. Cria-se, então, espaços de convívio coletivo. Exatamente. Não é isso? Exato. Era o grande objetivo desse projeto. O principal objetivo era criar esses espaços de convívio para o idoso, que se isola muito, né, nessa idade da vida, tende a se isolar. Tende a se isolar, e se a família não compreender que tem que resgatá-lo dessa solidão, não é? Que ela tem esse papel, né? E aí todo o conhecimento adquirido ao longo da vida fica sem sentido, né? Se perde. Sem então, garantir, digamos assim, porque a transmissão é uma forma até de proteger essa transmissão dessa experiência. Exato. É tanto que a gente também... Porque, assim, foram basicamente 5 grandes eixos que nós atuamos nesse projeto. Um foi canteiros elevados, que aí seria voltado... protagonismo do idoso mesmo, né? Uma tecnologia social voltada para ele, né? Que ele possa ir mexer nas hortaliças. Que dá autonomia e independência. Exato. Outro eixo que nós atuamos foram os chamados quintais agroflorestais. Então, a gente sabe que é muito comum, principalmente no meio rural, aquela família ter um quintal ali que muitas vezes não é produtivo, mas aí que ele aqui passa a ser produtivo, que ele passa a retornar, e outra, ele passa a ser um espaço de convívio também, sabe? Então, a gente tem casos de embelezamento desse espaço, formamos algumas pracinhas, então muito da criatividade agregada de todos, e que disseram assim, a gente nem usava mais esse quintal e agora a gente está usando, não só para produzir, mas a gente já fez festa aqui, então já tornou um espaço de convívio. Outro grande eixo que nós atuamos foi o que a gente chamou dos jardins medicinais comunitários. Interessante. Então, sabiamente os idosos, né, principalmente o campo, tem muito conhecimento sobre os poderes das plantas medicinais. Exatamente. Então, por que não levar esse conhecimento lá para uma escola, formar um espaço, um jardim, poder proporcionar essa interação de crianças com os idosos daquela comunidade mesmo, e por que não divulgar esse conhecimento? Um outro grande eixo, só para finalizar, foi a produção de um inventário. Então, a gente priorizou 4 áreas, que foram parteria tradicional. Que normalmente se observa no campo, as mulheres idosas são fazendo as parteiras, os partos, né? Exatamente. Então, tivemos a área chamada farmacopeia, que nada mais é que o poder das plantas medicinais. A outra área de bioconstrução, que aí envolve as casas de taipa, né? Esse conhecimento que está lá, né? E a outra grande área foi artesanato. Então, de tudo isso aí, a gente fez um levantamento nesses 9 municípios e conseguiu gerar 4 livros que a gente chamou Coleção Raízes do Saber, de cada uma dessa temática,
sobre cada uma das pessoas que são reconhecidas ali naquela comunidade como mestres ou mestras do saber. Isso resulta num empoderamento nunca visto, não é? Das comunidades, Exato. Sobretudo da pessoa idosa no campo. Há uma nova classificação para a pessoa idosa que está no campo, na atividade da agricultura familiar, não é isso? Exato, né? Você vê, a gente faz um reconhecimento daquela pessoa que, naturalmente, ela já tinha um reconhecimento ali, da comunidade, mais restrito, e dá visibilidade, uma visibilidade muito maior como essa daqui, né? E como a gente fez através de publicações. Então, ela ganha a importância que ela realmente tem. Tem. Pois é. E nesse sentido, como se classificar hoje a pessoa idosa no campo após essa experiência? Após essa experiência que foi muito gratificante, a gente vê uma pessoa idosa que convive com outros idosos, que participa, troca ideias, que interage, que se sente mais ativa, pelo menos, e a gente pôde observar isso em vários depoimentos ao longo da nossa trajetória lá, acompanhando eles. Pessoas que participam, são ativas, pessoas que não queriam mais nem sair de casa, pode parecer exagero, mas não é. Já ouvi relatos de pessoas que não queriam mais sair de casa. Não querem viver, vão cair na depressão. E que agora, né? por uma simples ação humana, assim, se encontrou, e por que não, né? Eu estou viva ainda, claro. Eu tenho que participar, eu tenho minha função aqui, para além do meu ciclo familiar também, para além do meu ambiente de trabalho. Eu acho que isso é muito gratificante. E essa coletânea de livros e vídeos, não é, do projeto Raízes do Saber, vai ser, essa coletânea e os vídeos serão lançados agora na próxima segunda-feira. Isso, às 2h, no auditório da Assembleia Legislativa. Né? A gente pensou assim, por que não dar uma maior visibilidade a um projeto que foi tão rico? Né? E outra, quando a gente dá essa visibilidade, a gente consegue dialogar com pessoas que também estão na mesma linha, também estão na mesma luta. Então, pessoas de outras entidades, pessoas de outras associações, lideranças. Então, quando a gente proporciona, abre essa possibilidade, foi pelo menos essa a nossa visão, a gente consegue dialogar. E aí, vamos mostrar os resultados desse projeto a outras pessoas. Mostrar que é viável e que pode abrir novas formas, né? Novas frentes de trabalho, de pesquisa. A pesquisa ainda é o meio de se chegar à construção de saídas, não é? Para situações como essa, que o trabalho no campo é um trabalho árduo e que tem que ser minimizado com os direitos que o cidadão, esteja ele na cidade ou no campo, tem, não é? Exato. E nesse sentido, esses 300 idosos estavam no campo, tem depoimentos, vocês garantiram o olhar deles sobre essa realidade que está sendo mudada? Exato, nós temos, inclusive nessa coletânea de vídeos, esses vídeos são formados basicamente pelos depoimentos dessas pessoas, né? Que foram beneficiadas e que trouxeram a voz delas para o vídeo, né? Do jeito delas, na realidade delas. Então, esse vídeo, ele mostrou uma realidade particular de cada um, mas que a gente sabe que é comungada por outras pessoas. Né? Pois é. Agora, o projeto, ele teve sim, porque ele foi executado, planejado e executado por uma organização não governamental. Então, sim, ele teve começo, meio e fim. Isso. Como fazer para uma experiência tão bem sucedida como essa não fique na condição de passado, mas de presente? Nós tentamos, ao máximo, correr atrás de outros projetos para ir aí dar continuidade. A gente sabe que a concorrência hoje de projetos é muito alta, então para além de correr atrás dessas chamadas de propostas, a gente tenta, editais, são editais normalmente, a gente tenta manter realmente esse diálogo com entidades públicas, né? Que possam enxergar
através dos resultados que são muito positivos e são palpáveis, sabe, elas possam enxergar essa possibilidade e ter essa visão de que a gente precisa dar continuidade. E não é difícil de se viabilizar isso, não é? Realmente o que eu vejo é que o que a gente fez e que outras instituições fazem, inclusive o governo também faz, mas o que a gente fez especificamente são ações que não requerem, sabe, grandes investimentos. Requer vontade de se fazer. Atenção, dedicação, obviamente. E, acima de tudo, criatividade. Eu acho que essa é a grande palavra, né? Porque quando a gente está num momento criativo e quando a gente quer ser criativo, a gente consegue fazer muita coisa com pouco, né? E, sobretudo, na dificuldade, não é? Nas crises é que a gente consegue, não tem como ser diferente, né? Né? Na dificuldade, você tem que abrir a porta da criatividade. Fala que o brasileiro é um grande inventor, assim, de coisas, de né? Situações. De situações criativas. E eu acho que a gente tem que aproveitar essas coisas, né? Então, a partir de uma condição adversa, o que a gente pode fazer aqui com pouco? Que sempre vão existir possibilidades, né? A gente fala sobre as pessoas idosas, que elas estão presentes, até documentadas em vídeo, em livro, e a percepção da juventude que está no campo sobre o reconhecimento à história dessas pessoas. O que a gente observa de modo geral, né? E que o campo ele tem ocorrido o quê? Muita saída de pessoas, né? Principalmente dos jovens, né? Então, os filhos dessas pessoas idosas, os netos, a tendência é que cada vez mais eles saiam do campo mais cedo. Em busca de oportunidades que não existem ainda no campo. Então, muito dessa conexão com a pessoa idosa e com o trabalho no campo, por parte dessas pessoas mais jovens, né? Então, muito dessa conexão se dá pela questão de oportunidades. Então, se ele encontra oportunidades ali no campo, se ele vê a sustentabilidade do negócio familiar, a tendência é que ele fique. Então, muita dessa relação é quebrada por causa desses desencontros, né, que a gente tem no campo. Desencontros que poderiam ser, digamos assim, reduzidos com a estrutura sendo descentralizada das capitais. Exato. Né? Interiorizar o ensino, a educação, a saúde, os meios, né, para que a pessoa não tenha que sair da sua região, da sua localidade para buscar isso, que ainda é uma realidade no país, né, em algumas situações, mais precisamente no Nordeste brasileiro. Exato. Ou no Norte, não é? Também muito diferente. Pois né? Quando se fala em sustentabilidade, e você citou aqui no início da entrevista um viés agroecológico, o que de fato predomina nessa atividade que é desenvolvida no campo junto a essas pessoas? Bem, nós acreditamos que o agricultor familiar, por se encontrar em condições mais dificultosas, ele precisa se sobressair. Um lado assim que ele pode e que a gente acredita é a produção orgânica ou agroecológica. Então, quando ele parte para esse sistema de produção alternativo que prioriza a qualidade do alimento, ele ganha o quê? Um produto de valor agregado. É um selo de qualidade que as pessoas que estão tomando consciência já estão buscando e tem um valor diferenciado. Diferenciado né? no mercado. Então, aí já é uma grande oportunidade de ele conseguir tornar aquele espaço, o trabalho dele sustentável, né? Já pelo valor agregado do produto. Somado a isso, a gente pode inserir dentro desse sistema agroecológico práticas técnicas que maximizem a produção dele, né? Mesmo na concepção de não usar agrotóxicos. De forma alguma, sem agrotóxicos, sem insumos químicos, né? Adubos químicos.
Então, a exemplo, como eu havia mencionado, existe a semente crioula. Que a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Pois bem, pode complementar. Então, a gente tenta trazer várias alternativas para que esse sistema se torne realmente viável. Pois é, vamos ver essa questão no próximo bloco, que já estão nos chamando aqui para o intervalo, e voltamos em 1 minuto. Até já. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a Eodia Ramalho, que é coordenadora, aliás, coordenadora não, ela é colaboradora do Instituto Terra Viva, e o Instituto que tem prestado assistência técnica e extensão rural, né, para os familiares agricultores rurais e agricultores familiares, sobretudo idosos, né, em várias regiões aqui do estado. Portanto, vamos falar agora sobre uma questão que foi levantada no final do bloco anterior, que é a orientação na produção e distribuição das sementes denominadas crioulas. Qual é o diferencial dessas sementes? Essa semente, ela tem várias denominações, né? Pode ser chamada de semente crioula, semente da resistência, semente da liberdade. Gosto muito desse nome, semente da liberdade, porque ela realmente promove a liberdade e a autonomia do agricultor. Então, o agricultor, quando ele passa a desenvolver essas sementes, ele passa a ter autonomia na produção de sementes. Então, ele deixa de depender de comprar essa semente de fora, que em sua maioria, né, se encontra em transgênicas, que só produzem uma vez, que tem limitações, então para você produzir você tem que agregar outras coisas, né? Outros investimentos. Então, além desse benefício específico, a semente crioula ou da liberdade é uma semente que traz uma produção local adaptada. Então, você vai ter o semiárido, por exemplo, a gente sabe que tem dificuldade de acesso à água, né? Então, as restrições hídricas são muito grandes e fortes, né? Então, você tem uma semente adaptada ao semiárido, é diferente de você comprar uma semente transgênica que não é adaptada. Que corre o risco de perder toda a produção. Então, a gente tem casos de nossa assistência, e se a gente for comparar, de pessoas que plantaram sementes crioulas, que conseguiram, apesar do verão rigoroso, produzir, e outros casos com sementes transgênicas que não se consegue produzir. Lógico, tudo tem duas faces, né? Por outro lado, você pode questionar, mas o transgênico traz maior produtividade. Isso é relativo, né? O que é que se considera produtividade? Se for no agronegócio, em quem tem vários hectares de terra, monocultura, tratores envolvidos, então realmente aquela semente ela vai ser de grande produtividade e sem questionável. Não pode se comparar, né? São formas diferentes. Exato, né? mas se em eu proporções diferentes também. Exatamente. Né? Então, se eu parto para essa mesma semente e coloco ela numa outra realidade, que é do semiárido, do agricultor familiar, com restrições de terra, restrições de água, é de se questionar um senso crítico aí, né? Se realmente ela vai ter essa mesma produtividade? Pois é. E nos assentamentos rurais também são trabalhadas essas possibilidades? Isso. Nós trabalhamos em comunidades gerais, de modo geral, e aí são assistidas diversas, né, categorias, inclusive pessoas que estão em assentamentos, né? Já trabalhamos pontualmente em comunidades quilombolas, então a gente vive a diversidade, né? Eu acho região ali do Canal do Sertão também? Exato. Atualmente nós estamos com um projeto chamado Sertão Mulher,
que é um projeto para produção sustentável de alimentos, né? Então, sempre nesse viés agroecológico da produção orgânica, com mulheres que estão no entorno do Canal do Sertão. Então, nós vamos trabalhar no Canal do Sertão, com energia solar, com irrigação e com mulheres. Bem diferenciado. É bem diferenciado. E eu acho assim, pelo fato do canal ser recente, né, tá se inserindo ali, ele precisa ter um outro olhar do que a gente vai fazer com esse canal, né? Mas a questão do canal é mais complexa, porque o governo deveria ter criado o comitê gestor para o canal antes da construção, né? E o que se observa até hoje é que não há, a gestão do canal ainda está a passos bem lentos, né? Entramos em outras questões, né, que pode acontecer de aquela água toda ser utilizada e não ter, né, a finalidade não ser alcançada. Exato, né? Os resultados não serem tão positivos, né? Então, é exatamente essa a proposta nossa. São ações que também tem começo, meio e fim, né? Então, a gente tem um prazo para encerrar esse projeto, mas o que a gente quer trazer para... É um projeto de vanguarda. Isso, a gente quer trazer, olha que é possível, entendeu? A gente tem que agir, a gente tem que começar a fazer alguma coisa, né? Agora, em meio a todas as dificuldades, né, e as questões que batem sempre de frente entre produção e também a atividade da agricultura familiar no Brasil, o que é que você observa? Qual a avaliação que se faz quando um governo eleito coloca interesses diversos numa mesma pasta como o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Agricultura? Eu acho que a gente perde aí pelas peculiaridades, pelas diversidades, né? Quando você tem aglomeração de tantos meios, tantas temáticas, né? Então você perde um pouco dessa diversidade, você restringe muito, né? Então acho que a grande perda pode ser por aí, né? Então a gente vai deixar de estar olhando para as minorias, né? Para quem está marginalizado, então fica meio prejudicado isso, né? Pois é, mas as comunidades não ficarão omissas, né? Não. Nesse processo. A gente já Jamais, sabe, né? Que é uma peculiaridade também de quem está fora do alcance das políticas sociais chamar a atenção, né? E é um direito, né? Exatamente. A gente entende que é um direito de todos. E essas pessoas que são marginalizadas, até mesmo na cidade, né? Elas têm direito à voz e correm atrás disso através dos movimentos sociais, né? Exatamente, que estão presentes tanto no campo quanto nas cidades, né? Para a gente encerrar, 1 minuto nós temos na nossa entrevista, minuto final, lembrando dessa atividade, né, desse lançamento da coletânea de livros e vídeos que acontece nesta segunda-feira, às 14h, no plenário da Assembleia Legislativa. Isso. Quem pode participar? Isso, nós fizemos uma parceria com a Comissão dos Direitos Humanos, que é da Assembleia Legislativa, através do deputado Galba Novaes, para articular esse encontro e trazer o quê? Grandes lideranças. Viemos primeiramente aqui a proposta para Maceió, para dar essa visibilidade a outras instituições que também são envolvidas com a temática. E no dia 14 nós iremos realizar esse mesmo encontro, esse mesmo modalidade, né, de lançamento lá em Arapiraca, na Facomar, que é a federação. A que horas lá? Às 14 horas também. Né, com o intuito exatamente de poder dar maior visibilidade e acessar essas outras pessoas que são lideranças, que são idosas também, né, e que estão envolvidas com essa mesma temática. Bem, Ayodia Ramalho, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e sucesso com a realização desse projeto em outras frentes de trabalho.
Eu agradeço e agradeço também em nome do Instituto Terra Viva pela oportunidade de mostrar um pouco da nossa luta diária, né? Que é tão bela. Do quanto a gente faz. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.